Vocês vão ouvir um barulho no fundo? Que é meu irmão treinando sapateado flamenco. Mas nem por isso a gente vai deixar de fazer esse vídeo aqui hoje, porque é em resposta a alguns comentários que as pessoas fizeram. Tá ouvindo aí? No vídeo que eu postei ontem sobre algumas dicas e algumas partes técnicas acerca de meditação, de concentração e tal. Se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo, porque ele está muito útil, tá? Tá com bastante informação assim que você não encontra em qualquer lugar, que é fruto de toda a minha pesquisa, dos livros que eu publiquei e vai te ajudar bastante, são coisas práticas. Mas eu vi pelos comentários que existem algumas questões, algumas dúvidas que precisam ser abordadas. E particularmente eu quero falar um pouco sobre o que a Ju Mota e a Isabela Souza comentaram. Eu respondi para elas lá, mas eu falei, pô, isso que eu respondi precisa ser compartilhado, tá? Então vamos lá, dica útil acerca de meditação, coisas que são boas você fazer, são interessantes você observar. Só que a diferença dessa vez em relação ao vídeo passado é que no vídeo passado eu falei a partir da minha experiência, da minha formação, da minha pós-graduação, dos livros que eu acabei escrevendo, até que eu mostrei aqueles documentos todos para vocês que vocês gostaram, né, aqueles fólios tibetanos acerca dos chakras e dos canais sutis e tal. Eu tenho um monte desses documentos que na verdade eles foram coletados na época em que eu estava fazendo a pesquisa e que a gente escreveu esse livro aqui, que é o Yoga Tibetano. Só que dessa vez eu não quero ir muito por esse viés mais teórico. Eu quero ir por um viés prático, para dar uma orientação mais prática. Eu já tinha falado aqui em vídeos antigos, né? Mas assim, durante muito tempo da minha vida, eu busquei praticar essas coisas como se praticavam lá antigamente. Tem até um vídeo que eu achei, esses dias eu estava limpando o computador e eu achei esse vídeo e falei, nossa, né? Eu fazia dessas coisas. E só para você ver como que é, assim, quando eu penso num certo período da minha vida, que é um período que abrangeu quase 15 anos da minha vida, e só não abrangeu mais porque eu não tenho idade física o suficiente para abranger mais, mas senão eu ia. Mas quando eu penso nesse período da minha vida, eu lembro, é essa imagem que eu tenho. Mas claro que apesar de ser essa imagem que eu tenho de mim, não significa que essa seja a imagem total. Eu continuava fazendo minhas besteiras e crescendo nesse processo todo, né? Mas só para mostrar para vocês, assim, durante muito tempo eu tive esse tipo de prática. Eu adotei esse tipo de prática, eu não ficava na caverna todo dia, o dia inteiro, mas todos os dias eu tinha essa mesma constância, essa mesma profundidade de prática e de busca. O que isso me trouxe? Significa que agora eu sei das coisas? Não. Na verdade, muito pelo contrário. Esse tempo todo me fez perceber que eu não sabia de absolutamente nada e apesar de todos os inúmeros benefícios que a meditação traz para a nossa vida, e traz mesmo, é um divisor de águas, é uma revolução interna, muda a sua vida com certeza, mas ainda assim continuo com os meus problemas, continuo com medos, com faltas, com falhas, com coisas que eu preciso consertar, com meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu ego, continuo. E não é porque a meditação não faça efeito, mas é porque a gente descobre que a evolução espiritual é um processo muito largo. É um processo que demora muito tempo. É uma ingenuidade a gente achar que em meia dúzia de décadas meditando a gente já se ilumina. Não é nem ingenuidade, é besteira querer pensar assim. Evolução é um processo muito longo, precisa de muitos estímulos, não é só meditar, a gente também tem que se pôr em ação, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Eu falei aqui em outras oportunidades, eu não recomendo esse tipo hardcore de prática, não é preciso, basta você no seu quarto, na sinceridade do seu coração, fazer as coisas com amor, buscar essa comunhão com a vida, né, com a vida maior. Apesar de ter praticado bastante, caí muito durante a prática e até por isso que eu faço esses vídeos hoje, até para compartilhar assim, galera, eu fui por ali, deu ruim, volta que vai por lá, tá? Pra não ter que bater a cabeça lá. Então assim, a gente cai no meio da prática, às vezes a gente acessa percepções, compreensões e já acha que a gente é bonzão, e aí entra o orgulho, entra tudo, a gente, sabe, não enxerga as coisas e depois a gente só se lasca. Então assim, trabalhar com o ego humano é um processo que exige paciência, dedicação e tempo. E tempo. Os períodos assim
em que eu mais cresci, que eu senti que eu mais cresci nesses processos, foram os momentos de maior busca, de maior sinceridade, de maior humildade, de maior falta de pretensão pessoal, assim, sabe? E de confiar nas orientações dos mestres históricos. E eu vejo que os momentos em que eu mais me dei mal, né, que vi que não funcionava, e claro que no começo parece que está funcionando, mas foram aqueles momentos em que subiu o orgulho, que eu achei que eu não precisava mais de mestre, de orientação, sabe aquela coisa de, o mestre está dentro de mim, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu cuido da minha espiritualidade, sabe esse tipo de coisa, né? E em casos mais extremos a pessoa fica até, não, todo o poder da vida está dentro de mim, não preciso nem de Deus, nem de nada, né? E aí a gente cai, se lasca mesmo, no início dá uma falsa sensação de poder, de controle, mas depois a gente se lasca mesmo para a gente aprender o nosso lugar na vida e não por uma punição, mas por uma reharmonização com o caminho. E quero te trazer com base nessas experiências que foram poucos anos. Eu considero isso muito pouco, pouquíssimo. Mas com essa experiência eu gosto de pegar as coisas que deram certo, as coisas que vêm dando certo ou não, e apresentar aqui, falar, por aqui é mais fácil, por aqui é mais legal, né? Cuidado com isso e tal. E claro que eu estou aprendendo e tem muita coisa para eu aprender, para eu fazer, mas assim, eu sou professor por natureza, eu sou formado em pedagogia, eu gosto de passar as coisas, de compartilhar, de ajudar, eu sou isso, eu sou assim. Então aquilo que eu tiver da minha prática e puder passar aqui para vocês, eu vou fazer isso. E esse vídeo vai ser com base na minha prática, tá? A gente vai tentando se equilibrar um pouco mais em relação a essas coisas todas, e hoje não faço mais esse tipo de prática desse jeito. Medito todos os dias, sempre, desde os 14 anos de idade. E assim, se você me perguntar qual foi a minha maior conquista, o que eu aprendi com esse tempo meditando, o que eu ganhei, né? Eu não vou chegar para você e falar assim, porque eu ganhei paz, porque eu ganhei sabedoria, eu ganhei conhecimento, eu ganhei isso. Eu colocaria esse eixo do eu, do ego, de lado dessa frase, mesmo porque ainda caio, ainda me machuco, ainda tenho medo, ainda tenho as dúvidas todas, erro e tenho as minhas grandes dificuldades e tudo, de orgulho e tudo, que eu preciso trabalhar durante muito tempo. Mas se tem uma coisa que a meditação assim me trouxe, se eu pudesse escolher uma, eu te diria o seguinte: a meditação me trouxe a certeza empírica acerca da realidade de Deus, acerca da realidade dessa consciência última e do amor de Deus, do amor dessa consciência, que é um amor que a gente não consegue imaginar, e não é um amor subjetivo, é um amor completamente objetivo, completamente direcionado a gente, que nos ampara, que está com a gente, e é uma coisa que não tem como falar, o universo é pequeno perto disso. Eu aprendi que Deus é uma realidade que ela pode ser experienciada, como os yogis falavam na Índia, e eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Para os yogis, a meditação era uma prática, era um método para você experimentar a realidade divina. Experimentar Deus, ver que você faz parte dessa realidade. Claro que depois tem todo um caminho de você sintetizar, trazer tudo isso para moldar a sua personalidade no nível humano, que é uma coisa muito longa, mas a única, assim, se você me perguntar o que eu conquistei, não sei se eu conquistei alguma coisa, mas pelo menos eu tive essa certeza. Por quê, né? Aí você pode me perguntar, mas se existe, por que eu passo por isso, por que eu passo por perrengue? Todo mundo passa por perrengue, eu também passo por perrengue, enfim. Mas você percebe que, na verdade, a nossa percepção está tão densa, né? As nossas referências, nossa percepção de mundo, nós estamos tão densos em termos de orgulho, de ego, de agitação, de mente e tudo, que a gente não consegue perceber aquilo que está debaixo do nosso nariz. Aliás, não só debaixo do nosso nariz, como no próprio nariz, como no olho que vê o nariz e como em tudo a nossa parte, que é essa realidade divina que é Deus. E a gente só não experimenta abundantemente ela da forma como ela é, porque a gente não se conecta, a gente não sintoniza.
mas não significa que ela não está aqui. Então, assim, o que a meditação me trouxe é a certeza dessa realidade. Tá? Pode chegar o cientista prêmio Nobel para mim, maior mente do mundo, falar assim, isso não existe. Eu vou dar risada dele, vou falar, tá bom, senta lá, Cláudia, porque esse tipo de experiência ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente, podem falar o que quiser, podem o que quiser. Claro que existem períodos na nossa vida que a gente questiona mesmo, por que está acontecendo isso? E tem aquelas crises de fé, aquelas crises todas, mas uma vez que você passa por experiências assim viscerais, você, né? Mas assim, os períodos que mais funcionou a minha prática de meditação foram os períodos que eu buscava me aproximar de Deus por meio da meditação, tá? Os momentos em que eu me afastava do caminho eram os momentos que eu usava a meditação para tentar crescer o meu eu, sabe? Ser mais bonzão, ser mais isso. Esses estímulos, inclusive, que você vê hoje em dia no marketing acerca de técnicas modernas de meditação, porque você vai meditar para você ser mais isso, para você ser mais aquilo. E eu vou te explicar aqui que isso é meio balela, tá bom? É a partir desse ponto que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Então a Isabela, ela comenta que ela tá tentando meditar antes de dormir, tomar algum chá antes de dormir, e só que ela tá ficando mais agitada, né? Então eu perguntei para ela, bom, primeiro que chá que ela tá tomando, se não é um chá estimulante ao invés de um chá calmante, isso é uma coisa. Agora em relação à meditação, a meditação não te deixa agitado, não te deixa estimulado. Coisas que podem acontecer e que é bom que você saiba. Primeira coisa, existe algo que o professor Hermógenes, ele chamava de purgação mental. Ou seja, sempre que você senta para meditar, né, você tem lá o seu consciente, vamos pegar aqui, fazer um iceberg, né? O seu consciente, é isso aqui. Aí você tem todo o seu inconsciente. O que acontece quando você senta para meditar? Aqui, estão muitos estímulos guardados, traumas, lembranças, crenças, tá tudo aqui. Aqui é a mente consciente, tá? E aqui tem inclusive os estímulos que a gente permite entrar na nossa mente. Que aí é responsabilidade nossa, tem coisas que não são, mas muito é responsabilidade nossa. Essas porcarias que a gente fica escolhendo assistir na TV, essas coisas de estímulo de medo que a gente fica alimentando, de violência, de ódio, de fofoca, de negatividade, tudo, os yogis vão falar, tudo o que entra pelos seus sentidos é alimentação. Alimentação não é só o que você come aqui de comida. Tudo que você permite entrar em você, que você absorve com o seu espírito, que você foca com a sua atenção, você escolhe, é estímulo que está alimentando o seu espírito. Então você fica permitindo entrar um monte de negatividade aqui, um monte de estímulo dissoante da sua natureza, e aí o professor Hermógenes vai falar assim, vai acontecer uma coisa chamada purgação mental, quando você sentar para meditar. O que é? Isso acontece geralmente no início da prática da meditação. Tanto no início, nos primeiros minutos, como nos primeiros anos de prática. É uma limpeza. O que é purgação, né? Você toma lá um purgante. Para que serve o purgante que você toma? Né? Então, o que é a purgação mental? É todo esse excesso de sujeira que está aqui, de estímulo. A gente fica com a atenção só para fora da gente, né? Só no mundo exterior. É estímulo o tempo todo, ainda mais nesse mundo que a gente criou. É só estímulo, é estímulo apelativo o tempo inteiro, né? É a história do marketing apelativo, aquelas luzes e outdoors e mensagens subliminares e aquela coisa toda, aquela manipulação. Tem coisa que você não escolhe e tem muita coisa que você escolhe. A gente não pode se eximir da responsabilidade. Mas tem um monte de sujeira aqui que a gente vai pondo aqui, enfim. Não tem nem como não se contaminar nesse mundo, né? Tá aqui. O que acontece? No início da prática, o momento inicial da prática, vai existir uma tendência do excesso do que tem aqui vir à tona. Para quê? Para te perturbar, para te encher o saco? Não. É o mesmo princípio, por exemplo, da psicanálise freudiana. Aquilo que está no inconsciente, para ser liberado, precisa antes vir para o nível consciente.
Então você tem aquele monte de excesso, aquele dia cheio, lotado, e trânsito, e buzina, e discussão, e preocupação, e conta para pagar, e isso aqui, e ainda você chega e assiste aquele jornal sangrento da TV, e vê um filme de terror depois, aí você senta para meditar, você quer o quê? Que a mente vai estar como? Não, ela vai estar liberando, está com excesso, ela está saturada. Então ela precisa liberar algumas imagens no início. Tá? Isso é uma coisa que você precisa saber. Isso aqui vai acontecer no início da prática, tanto nos minutos iniciais, então você teve um dia cheio, você senta, você acalma, você relaxa, deixa sair aquela, sabe, faz aquela descompressão, deixa sair aquela agitação até você se acalmar, beleza. Mas isso também pode acontecer nos primeiros meses, ou talvez nos primeiros anos de prática. Porque às vezes a gente passa lá 40 anos só entuchando coisa aqui, você vai precisar de um período maior de purgação, né, de trabalhar a sua mente, para pôr ordem, para deixar ela em harmonia, mais ou menos em harmonia. Então isso é uma coisa que pode acontecer. O que a gente faz diante da purgação mental? Deixa ela acontecer, sem se apegar a ela. Sem se apegar a ela, deixa. Entende o que está acontecendo. Está com excesso de informação. Respira, acalma. E aí você vai se trabalhar também, não apenas na meditação. Você precisa ter uma alimentação saudável, rotina de exercício físico, que é extremamente fundamental quando você fala de meditação. Você acha que é à toa que os monges Shaolin lá na Índia desenvolveram o Kung Fu? Que os monges em Udan faziam aquelas práticas de Qigong, de Tai Chi? As artes marciais que tinha na Índia, em outros lugares. Por que você acha que eles movimentavam o corpo? Porque esse corpo aqui que a gente fala que não tem nada a ver com o espírito, é manifestação da tua mente, da minha mente. Ele expressa a nossa mente em algum nível. Então é muito importante a gente trabalhar o corpo físico, sabe? Fazer exercício, alongar, deixar ele saudável, para que ele também beneficie esse processo. Faz parte, isso tudo está integrado, é tudo uma visão sinérgica, visão sistêmica, holística, está tudo integrado. Então tem que cuidar de tudo, do físico, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do energético e por aí vai. Comportamento, caráter, mente, o que eu sou uma pessoa que escolho, apesar de tudo, ser uma pessoa mais positiva ou sou aquela pessoa que fica só remoendo as negatividades. Então tudo isso vai influenciar aqui. Isso é uma coisa. Estou falando que a pessoa não consegue dormir por causa disso? Não. Existem outros fatores. Eu vou falar vários aqui, que é para você identificar no seu processo e talvez isso te ajude. Tá bom? Então você tem primeiro a purgação mental. Outra coisa que eu vou fazer questão de falar com toda clareza aqui, faz parte da responsabilidade do meu compromisso de estar ligando essa câmera e falando para você desse assunto. Antes de você meditar e depois da prática, faça uma prece, faça uma oração. E por que eu estou te orientando isso? E talvez você não vai encontrar muito essa orientação por aí. Por quê? E qual que é o grande problema aqui que a gente tem que identificar? É o seguinte, nós aqui, principalmente no Ocidente, nós passamos muitos séculos vivendo uma espécie de uma opressão religiosa, no sentido institucional, ou seja, a instituição religiosa, ela tinha o monopólio do poder, né? Então ela manipulava, ela ditava leis, dogmas, se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você me pagar, você consegue um lugar no céu, e muitas incongruências foram geradas a partir daí. Não é que a mensagem original dos mestres não era ótima, porque era. Você pega a mensagem de Jesus, você pega a mensagem de Buda, você pega a mensagem de Krishna, são maravilhosas, isso faz parte tem que fazer parte da nossa vida hoje, porque é fundamental, porque aquilo que eles disseram é atemporal, tá? Só que a gente viveu um excesso de institucionalização das religiões, desse pensamento. Então eles pegavam a mensagem original, criavam uma instituição em cima, e instituição humana é instituição humana. Tem todos os interesses humanos, tem todas as falhas humanas que todos nós temos, mas isso acaba sendo projetado de alguma forma em buscas de poder e interesse, aquilo tudo que você conhece. Então muita coisa foi deturpada, né? E muita coisa foi ao longo
dos séculos, né, historicamente falando, foi colocada goela abaixo na gente. A gente tem que aceitar isso e tal. Então gerou-se uma carga de opressão muito grande em torno daquilo que a gente entendeu por religião, né? Aí depois houveram algumas revoluções que tentaram contrabalancear isso, veio o iluminismo, enfim, várias coisas acontecendo. E hoje em dia, né, ou melhor, um pouco antes desse período que a gente está vivendo, um renascimento do interesse na espiritualidade, mas até um tempo atrás a gente tinha feito o seguinte, né? Antes a balança era o seguinte, muito religião e pouca razão. Como dizia meu professor de psicologia na faculdade, sempre que a balança pende muito para um lado, antes dela atingir o equilíbrio, a tendência é ela ir para o outro lado. Então a gente foi para um cientificismo materialista tremendo. Tudo aquilo que lembrava a religião, a gente negava aqui, porque é religião, é superstição, é aquelas coisas e tal. E a gente herdou esse estigma de parece que falar de coisas que lembrem religiosidade não vou falar, porque o que vão pensar de mim? Vão achar besteira, vão achar que eu tenho fé cega, né? Então a gente foi muito para um outro lado. E apesar da gente estar vivendo hoje esse renascimento do interesse na espiritualidade, a gente carrega esses estigmas. Então você falar, por exemplo, de alguns conceitos que lembrem religião, né, as pessoas evitam, que é para não parecer alguma coisa. Então as pessoas vão evitar de falar de Deus, vão evitar de falar de oração e vão usar outras palavras que soam, que elas acham que soam mais inteligentinhas, que as pessoas vão aceitar mais. Então eu não quero falar de Deus, mas eu quero falar de Deus, mas então eu não vou usar essa palavra, eu vou usar outra palavra, eu vou falar de universo, eu vou falar de energia, eu vou falar qualquer palavra que soe mais, sabe? E eu já falei aqui em outras aulas que o universo, energia, tudo isso é efeito, não é causa. Quando a gente fala de Deus, de consciência absoluta, é causa, não é efeito. Apesar de também estar imanente no efeito. Então a gente tem muito isso hoje em dia no nosso meio. Esse medo de falar em algumas coisas. Eu não vou falar em oração, mas eu vou falar em ativação quântica do campo, em ativação quântica do pensamento. E hoje em dia tudo é quântico, né? Porque parece que quântico, a palavra quântico dá um ar de importância, dá um ar de coisa científica, parece que é mais aceitável, mais fácil de convencer os outros. Não é à toa que, ontem eu recebi um e-mail, que eu acho que é de um projeto de lei, alguma coisa assim, que eles estão querendo, está em votação isso, eles estão querendo proibir o uso do termo quântico por profissionais que não são da área de física. E você sabe por quê que estão fazendo isso? Porque a galera está abusando. Às vezes a pessoa não sabe fazer uma conta de física e quer dar nome de quântico para tudo. A quântica, física quântica, mecânica quântica é uma área dentro da física. É uma área dentro da física. E muitas das coisas que a gente ouve falar aqui não tem nada a ver com quântico. Mas não, sou holístico, sou espiritual, sou isso, sou aquilo. É quântico, é quântico. Não é quântico. Você nem sabe o que é quântico. Eu lembro quando eu estava lá na Unicamp, fazendo minha graduação, eu falei, eu vou lá no Instituto de Física, né, para ver a disciplina de Física Quântica, né, porque deve falar de não sei o que tem, energia, espiritualidade e tal. Eu lembro que eu cheguei na porta, comecei a ver aquele monte de conta na lousa, e eu sou ruim para dedéu de matemática, e eu vi que era puro cálculo, pura matemática, teoria assim de física mesmo, né, que eu desisti. É claro que existe uma interpretação da realidade a partir desse arcabouço teórico. Interpretação essa feita por pessoas da área, tá? Outra coisa é a gente pegar a palavra quântica, não, tudo é quântico, generalizou, vamos chamar tudo de quântico. Aí é tudo quântico, né? Vem cá que eu vou fazer uma massagem quântica, masturbação quântica, é tudo quântico, e não é. Mas parece que você usa a palavra, parece que é uma coisa, né, mais séria. Né? Eu vou fazer aqui uma ativação quântica do seu campo de energia. Não, eu vou te aplicar um passe. Dá nome aos bois, não precisa ter medo do nome da coisa. Eu vou te aplicar energia, imposição de mãos, é reiki. Eu não preciso depender da ciência achar que eu sou legal, inteligentinho ou não. O negócio chama aplicação, imposição de mão, aí é imposição de mão, eu não preciso ter vergonha. Que
conflito de personalidade, de autoestima é esse que eu estou procurando a aceitação dos outros a fim de usar uma palavra inteligente? E é no meio disso que a gente aprende conceitos que são contrários a essas práticas, ou que vão dificultar essas práticas. Por quê? Porque toda prática meditativa, olha que importante isso é muito sério. Toda prática meditativa no passado, feita pelos místicos, pelos meditadores, pelos yogis, pelas yoginis, pelas místicas, pelas santas, pelos santos, toda prática meditativa era contextualizada. Ela servia a um contexto, não era uma finalidade em si, era um meio para você chegar a alguma coisa. E esse meio te levava a qual objetivo, segundo esses yogis, essas yoginis, esses místicos todos? A comunhão com Deus. E aqui eu vou dar o nome correto, eu vou falar Deus, porque eu não tenho vergonha de falar Deus, porque Deus não tem vergonha de mim. E não é porque os outros vão pensar, porque não parece, porque tem que usar a palavra quântica. Não, é Deus, acabou. Agora, o que você entende de Deus é questão sua. A gente teve muita má interpretação e deturpação acerca do conceito de Deus na humanidade. Isso gerou muito problema. Só que Deus não está circunscrito a um conceito. Deus não é um conceito humano, está além do conceito. Se eu busco entender essa realidade que está além e acima dos conceitos, aí eu fico de boa com a coisa. Agora, o que o outro vai entender, interpretar, aí tem a ver com as referências dele. O problema é dele. Agora, a minha relação com Deus é minha. Se eu busco entender, eu não preciso ter. E a gente está buscando. Mas não preciso ter vergonha. Eu tenho, claro, que ter uma busca por uma compreensão mais aclarada de Deus. Isso é diferente. Não é? Isso é diferente. Para não cair nesses dogmatismos todos, não. Mas tentar entender que realidade é essa. Então, o que acontece? Toda a prática meditativa ela era contextualizada. E o objetivo último era alcançar essa comunhão com Deus. E toda a prática estava ancorada num contexto, ou numa egrégora, ou numa tradição. Vou até colocar a palavra aqui, tradição, faço questão de escrever. Numa tradição espiritual. Por que isso era importante? Não estou fazendo apologia à dogmatização da espiritualidade. É contextualização, é diferente. Ou seja, você está amparado por um grupo de conhecimentos, por um grupo de pessoas, inclusive encarnadas do seu lado, na sua comunidade, que vão saber te dar direcionamento, proteção, orientação, amparo e interpretação para aquilo que você está vivendo. Porque não adianta você sair, meditar, expandir a consciência, depois ficar, meu Deus, o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E não conseguir administrar aquela experiência. Porque são experiências não ordinárias, são experiências extraordinárias. Então, se você não está contextualizado, se você não tem um estudo para entender o que está acontecendo e tal, você pode ter algumas experiências que, por elas não estarem sintonizadas com o seu paradigma atual de percepção e de noção de vida, às vezes você fica meio mais perdido do que se acha. Então, o que acontecia? Eles tinham as tradições espirituais que era para orientar a pessoa que estava na prática. E essa orientação era no sentido de você buscar uma comunhão com Deus. Buscar essa comunhão com o amor maior da vida. Então, era uma busca que ela também era amparada. Você tinha proteção, você tinha caminho, você sabia o que você queria, tá? Então você tinha proteção, inclusive espiritual, energética. Quando você faz parte de uma tradição, isso acontece quando você busca Deus. Você não precisa nem fazer parte de uma tradição se você não quiser. Mas você está buscando Deus com toda a sua devoção, ou como diria Jesus Cristo, né, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O seu entendimento, não é o entendimento do padre, não é o entendimento do pastor, não é o entendimento do médium, é o seu entendimento. O seu entendimento do seu coração e da sua consciência. É entre você e Deus, como dizia a Madre Teresa. Se você busca Ele com toda a força do seu entendimento e do seu amor, a sua busca ela é amparada porque ela está embasada numa estrutura que ancora ela em estabilidade, porque é uma estrutura de amor. E o amor não te desampara.
Então o yogi buscava essa comunhão, ou senso de unidade com Deus, ou com o absoluto. Eu vou pôr Deus aqui porque é Deus, pronto, Deus. Não tem medo por Deus, Deus. Você entende da forma que você quiser, tá bom? Então tinha todo esse contexto. O que acontece hoje em dia? A gente tem medo dessas coisas, porque a gente carrega um estigma histórico, um estigma cultural, porque não pode falar de Deus, porque imagina a tradição espiritual, imagina, isso aí é coisa de gente antiga, e o que eu quero fazer aqui é silenciar minha mente, abrir as minhas percepções e ficar zen. Silenciar meu pensamento, porque a gente foi tanto para um lado de estímulo estressante, que a gente quer abrir minha mente, esvaziar minha mente. Se essa é o objetivo da sua prática de meditação, o que acontece? Né? Se você só quer, eu quero parar de pensar, eu quero esvaziar minha mente, a meditação, ela vai te expandir, vai expandir o seu campo energético. Ela te expande. Quando ela te expande, ela dilata a sua percepção sutil. Dilata a percepção. Claro, isso não acontece numa prática. Mas enfim, o seu próprio campo energético, ele se dilata. Tá? Quando você está no processo de interiorização. E aí você se expande. Você se expande. Só que quando você se expande, você também fica vulnerável, entre aspas, não é essa palavra, mas enfim, aberto, talvez seja melhor, a tudo o que tem, a todo esse mundo de energia, de informação e de vibração que existe à sua volta. Tem muitas ondas aqui, de diversas qualidades. E se eu me expando sem ter um ancoramento, sem saber para onde eu quero ir, me expando só por expandir, eu fico aberto a todas essas informações sutis. Tem gente que vai perceber isso com mais nitidez. Tem gente que não vai perceber isso com tanta nitidez, tá? Mas isso aqui, essas vibrações interferem na nossa percepção de mundo. Então, se eu vou me expandir, me expor energeticamente dessa forma, sem ter um contexto de prática, sem saber para onde eu estou querendo ir, só quero abrir a mente, esvaziar a mente por... Pode ser que você seja mais sensível e tenha interferências. E a gente acha, e ingenuamente, que tudo que está na nossa mente é da nossa mente. Lê do engano. A nossa mente é como um rádio. É uma estação receptora e transmissora. A gente recebe estímulos, a gente capta as energias. E nossa mente, ela decodifica isso na linguagem que ela entende. E tem muito ruído hoje em dia no mundo. Então, o que eu falaria para a pessoa que está querendo meditar? Olha, você não precisa ter uma tradição, você não precisa virar beato, você não precisa, não. É o seu caminho, é o seu coração. O seu caminho tem que ter um coração, como já dizia o Dom Juan para o Carlos Castanheda. O que eu recomendaria? Pensando no aspecto prático para te beneficiar. Eu estou fazendo esse vídeo para te beneficiar. Porque eu sei que as pessoas vão ficar... Tem gente que fica de mimimi, porque está falando de Deus, está falando de... Não! Vamos fazer direito? Já que é para fazer, vamos fazer direito. Vamos ver o que dá certo, o que funciona? Então, o que eu falaria diante dessa realidade? No início e no final da sua prática, faça uma oração. Faça uma prece. Peça ajuda, seja humilde para isso. Seja humilde para isso. Ah, mas eu não sei se existe, se não existe, se funciona, se não funciona. Pois muito bem, tem 50% de chance então de ser verdade e de funcionar. Pelos 50% faz, ué, que mal que isso vai te fazer? Na pior das hipóteses, o seu pensamento vai estar mais concentrado, vai estar mais em paz, você vai se conectar com uma coisa boa. Porque quando você faz essa oração e pede essa ajuda, pede, o que eu estou buscando? Paramahansa Yogananda falava, o que é meditar?
é esvaziar a mente, é ficar olhando os pensamentos. Não! Paramahansa Yogananda, um dos maiores mestres de yoga que o mundo já teve, que trouxe grande parte do yoga que a gente conhece hoje aqui para o Ocidente. Ele falava, meditação é você se concentrar completamente em Deus. Sai do seu ego e vai para essa instância maior. Coloque todo o seu pensamento, toda a sua força em Deus. E na hora que a sua mente, que o seu ser, que a sua alma se estabilizar nessa realidade maior, sem nenhuma oscilação, você está meditando. Ou um yogi falando dessa comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, você vai ver traduzida com palavras diferentes, com conceitos diferentes, mas entre os místicos de todos os lugares do mundo. Todos os grandes místicos. Todas as grandes almas santas. Não estou falando de fundamentalista, de fanático, não. Estou falando de alma santa. É diferente. Então, quando você senta para meditar, e uma vez o Yogananda, ele foi consultar um mestre, se eu não me engano era Baduri Mahashaya, e eu lembro que o relato do Yogananda é assim, que o Yogananda sentou assim na frente dele para meditar, todo aprumado assim, e o mestre chegou para ele e falou assim, viu, não ame mais a prática do que a finalidade. Você está amando mais a meditação do que a finalidade da meditação, que é a sua comunhão com Deus. Se você amar mais a sua prática do que a finalidade, você vai ficar apegado ao caminho. E vai ficar parado na ponte. Então, crie essa intenção de comunhão espiritual sincera. Sincera. Quando você faz essa oração, vai acontecer o quê? Um processo chamado asepsia da psicosfera. O que é a psicosfera? É a atmosfera psíquica. Ou seja, esse mundo, esse ambiente composto por energias, por vibrações, por formas mentais que a gente está impactando com a nossa própria vibração. Então isso vai te proteger. Vai proteger esse campo aqui. Peça ajuda. Porque tem gente que acha que virar mestrão espiritual é ter uma baita de uma expansão zona e tal. É ter uma expansão equilibrada, de acordo com o contexto em que você vive. E tem contextos que é bom você nem ficar muito expandido energeticamente. É você ter uma expansão na medida certa. E como que eu vou saber a medida certa? A gente não sabe. Mas a espiritualidade sabe. Deus sabe. Se a nossa prática estiver ancorada na espiritualidade, estiver ancorada nessa busca de Deus, eles vão cuidar desses detalhes que a gente não tem como dar conta. Então, isso aqui é algo importante. E vou além, cara. Eu vou falar uma outra coisa aqui. Eu vou falar uma outra coisa que tem gente que vai torcer o nariz. Eu vou falar. Você sabe o que você pode fazer que vai ajudar muito? Na hora que você for sentar para meditar, se concentra e convida, faz um convite para o seu, aí você chama do que você quiser, guia espiritual, mentor espiritual, anjo da guarda, não sei o jeito que você quer falar. Tanto faz o nome, não muda a realidade a qual o nome comunica. Mas faz uma oração também, não só para Deus, mas chama seu anjo da guarda, convida ele para meditar junto com você, do seu lado, pra você não meditar sozinho. Chama ele para estar junto, com humildade. Com humildade. Então é muito importante quando a gente vai se expandir, né, e entrar em intersecção de percepção com as dimensões mais sutis, da gente ter alguns cuidados. Então isso aqui é algo importante. Você ter essa asepsia. Você faz com oração antes, você faz com oração depois. Tá? Então, ó, é isso. Larga a mão de falar, eu quero fazer meditação só para limpar a mente, para ter uma baita de uma auto-performance na minha empresa, para eu ficar fodão. Não! A meditação nunca foi para ninguém ficar fodão. Foi justamente para cortar essa raiz do ego que quer fazer a gente se sentir fodão. O professor Hermógenes, um dos maiores
grandes pioneiros do yoga aqui no Brasil, da medicina holística, ele falava assim: faça yoga, faça meditação, não para ser melhor do que os outros, mas para ser melhor para os outros. Isso exige humildade nossa, a gente saber para onde a gente está indo. Mas a gente não, hoje em dia o nosso ego é tanto que a gente lida com a espiritualidade como se fosse um buffet de self-service, né? Aí eu vou fazer só aquilo que o meu ego, que agrada ao meu ego, né? Aquela espiritualidade do ego. Cuidado, porque se a sua espiritualidade está só pautada naquilo que agrada ao teu ego, será que ela está te colocando além do ego ou será que ela está fortalecendo o seu ego? Então por isso que é importante a humildade. Ah, mas eu não gosto de ter disciplina. Ok, o meu ego não gosta de ter disciplina para meditar todo dia, mas eu vou meditar todo dia. Ah, o meu ego não gosta da ideia de Deus. Ok, você não é obrigado a aceitar uma coisa dessa forma direta. Mas vou então investigar essa ideia. Eu vou abrir minha mente para novas possibilidades, eu vou estudar, eu vou ler outros autores, eu vou estudar outras tradições, para ampliar minha percepção, porque tem gente que cresceu ouvindo um discurso de Deus que era completamente contrário à realidade que ele comunica. E a gente tem que ser sensível a essas pessoas, porque de fato você crescer ouvindo que Deus castiga, que Deus te quer mal, que você não pode fazer, a pessoa olha e fala assim: bom, se isso é Deus, então desculpa. Isso foi a percepção que a gente teve, ou que alguém teve. Então, deixa eu ver outras, deixa eu buscar, deixa eu ver. Se eu quiser depois discordar, ok, eu discordo, mas pelo menos eu busquei, eu investiguei, eu me abri para outras percepções. Tá? Então a importância disso, a prece antes e depois, e o ancoramento da prática em Deus. Ok? E pode dar nome aos bois, meditação. Ah, porque eu vou usar um nome moderno em inglês para falar de meditação de uma forma descolada. Pra quê? Que você precisa disso? Pra quê? Você não se basta. Você precisa pôr um nome descolado. Pra quê? Você precisa da aprovação dos outros. Pra quê? Eu só preciso convencer os outros quando eu não estou convencido. Por isso que esse papo de religioso que quer te converter é a pior bobagem. Porque quando você está convencido de uma coisa, você não quer converter ninguém. Você está de boa, você está tranquilo, você respeita a liberdade do outro. Agora, tem muita gente que não consegue acreditar por si só e deposita o acréscimo de sua crença na conversão do outro. Porque quando o outro acredita junto comigo, a crença parece maior e a gente está junto. Agora, se eu não tenho conflito, ok, Deus é amor, okay, por que eu vou te violentar? Eu não preciso te colonizar intelectualmente, espiritualmente, filosoficamente. Eu posso te apresentar uma ideia. Você quer saber como que eu penso? Eu penso assim. Agora, o que você vai fazer da sua vida, você faz o que você quiser. Eu não posso te constranger a pensar como eu. Eu lembro que teve um episódio que o Chico Xavier foi visitar o Carandiru. E aí foi lá no Carandiru, né? Abraçou todos os presos, até os mais perigosos, e beijou a mão de todo mundo, aquele amor transbordante. E alguém chegou no final e perguntou: Chico, você aproveitou a chance para doutrinar os presos, né? Levar o evangelho segundo o espiritismo para os presos? E Chico Xavier olhou para a pessoa e falou assim: mas minha filha, que covardia é essa? Me aproveitar do momento de vulnerabilidade dessas pessoas para impor a minha visão de crença na vida? Eu não posso fazer isso. Eu não posso, eu estou lá para amar. Se alguém quiser, ok. Se alguém me pedir, eu estou ali. Mas não estou ali para converter ninguém. Não estou ali para colonizar espiritualmente ninguém. Eu estou ali para amar aquelas pessoas e ver o que elas estão precisando. Isso é o que Jesus fazia. Ele não te perguntava o que você era, o que você fazia. Ele ia com o seu amor. Ai, mas Jesus, eu sou isso, eu sou de tal povo, eu sou um samaritano, porque eu sou um isso, eu sou... Eu estou aqui para te amar. Essas interpretações humanas com base em medo, em dúvida, em ataque, em preconceito, em fundamentalismo, é que deturpam a coisa toda. Põe medo na mente das pessoas. E aí depois, né, pervertem toda essa questão espiritual e a gente fica com medo de usar palavras espirituais. Porque,
Azar de quem deturpou, azar de quem interpretou errado. Eu vou me manter fiel ao meu princípio e acabou. Na medida do possível, porque a gente não consegue tanto, tudo o tempo todo, mas vamos lá, vamos nessa. Então, ó, a importância dessa questão da prece, da oração e do ancoramento. Outra coisa, que a Ju Mota, ela comentou que ela tem um grupo que medita na faculdade, o que é ótimo. Tem que ter mesmo, tem que entrar nas universidades, essas coisas. Tem. E isso me lembra da época da faculdade que eu queria fazer projeto de levar yoga nas escolas, meditação para as crianças. E tinha resistência da universidade. Imagina, você vai fazer um negócio desse. E a sociedade também é muito resistente, né? Eu lembro uma vez que eu dava aula, né? Estava dando aula em escola, eu era professor de uma turma de 30 alunos de 6 anos de idade, e eu dava meditação laica. Senta em silêncio, vamos pôr uma música, não falava de Deus, não falava de nada. Senta em silêncio, concentra no coração, 5 minutinhos antes de começar a aula. Senta, silêncio, respira, tranquiliza, né? Claro que não dá para você falar de questão de contexto de tradição espiritual com uma criança, mas dá para você falar, acalma um pouquinho, concentra no amor no seu coração. Numa boa, você não está levando, puxando sardinha para nenhuma instituição, nenhuma crença, nenhuma religião. E a gente fazia esse momento de silêncio, tranquilidade, né, de despertar essa bondade, de cultivar essa alegria e tal. E aí você tem que colocar no diário de classe, né, o que você faz. Eu coloquei lá, meditação, depois aula disso, aula daquilo outro. E quando chegou no final do semestre, chega a coordenadora, que era um pouco antipática em relação a essas coisas, né, segundo ela, né, essas medidas mais humanas, essas medidas mais sinérgicas, essas medidas mais integrativas de olhar o ser humano, era contra, né? Esse paradigma esquisito que vem aí atrasando a humanidade. E aí ela pegou o diário de classe e falou assim, olha, só que você vai refazer todo esse diário. Eu falei, por quê? Você vai refazer e você tira a meditação aqui. Por quê? Uai, tira a meditação porque pode pegar mal. Bicho, eu olhei e falei, pegar mal? Eu pensei comigo, pegar mal? Não pega mal esse bando de estímulo, de violência, de maldade, de medo, de corrupção, de tudo que tem nesse mundo. Todos esses antivalores não pega mal. Tudo isso está escancarado na TV, em todos os horários, TV aberta para todo mundo assistir. Nas propagandas, nos discursos. Nesses paradigmas completamente contra a nossa natureza. Esses estímulos que a gente tem. E meditar e ficar em silêncio, se conectando com o seu próprio coração, pode pegar mal? Que mundo é esse que a gente está criando? Em que não pega mal esses estímulos negativos todos. Mas pega mal você sentar e se concentrar na bondade do seu coração. Pela madrugada. Pela madrugada. Ô, coisinha atrasada, viu? Desculpa, mas pelo amor de Deus. Vamos lá. Enfim, deixa eu voltar aqui para não fugir do tempo. A Ju, ela comenta que o pessoal está meditando na faculdade. Eu falei no vídeo passado sobre alimentação e patati patatá. E ela falou, que legal, porque a gente não estava conseguindo almoçar para dar tempo de meditar, né, e tal. Que legal saber disso. Aí eu falei para ela, só para ela observar o seguinte, para ver se ninguém se sente meio esquisito depois da prática, porque eu não sei se a faculdade dela é período integral ou se é só de manhã. Se a pessoa vai lá, faz aula de manhã e volta para casa à tarde, fica de boa ali. Por quê? Se for em período integral, ou se você sair da prática e for lidar com muitas cargas heterogêneas de energia, com muitas pessoas, depende dos lugares, a gente não sabe o que tem ali e tal, eu não recomendaria o jejum, tá? Existe
muita polêmica, muita controvérsia, muito entusiasmo acerca de alimentação na espiritualidade. Por isso que eu sempre deixo para um nutricionista falar disso. Eu não vou me meter a falar daquilo que eu não estudei, tá? E é o seguinte... Depende de variáveis, depende de contexto, depende da pessoa, da sensibilidade da pessoa, da demanda de compromisso dela, da rotina de vida, do biotipo, de um monte de coisa, até de compromisso espiritual que ela tem aqui nessa vida. Se de repente você passa a manhã inteira tendo aula, medita no almoço sem comer e vai ter aula à tarde, na minha época de yogi adolescente hardcore, eu faria isso como eu fiz. Hoje eu não faria e não recomendaria pelo seguinte: é muito importante a alimentação física, tá? E a alimentação física ajuda, inclusive, você a reforçar os seus limites energéticos físicos. A se conectar mais com o corpo, a não se expandir tanto em situações que não é legal você expandir. Às vezes você está lá expandidão e se você é super sensível, pode dar um ziriguidum, porque você começa a captar uns negócios esquisitos. Então o que acontece? O que te protege disso? Ó, isso parece até um paradoxo, mas o que te protege energeticamente? Sabe o que mais te protege energeticamente dessas vibrações? Ah, é porque a energia, o pensamento... Não, o teu corpo. Quanto mais conectado você está com o seu corpo, mais protegido você está. Parece um paradoxo, não parece? Eu demorei para entender isso. Eu demorei muito. E apanhei muito para entender isso. O teu corpo é o que mais te oferece proteção. Quanto mais ancorado você tiver no seu corpo, melhor. Porque o corpo físico tem todos os recursos para que você viva bem na experiência física, material. Sem ficar o sabor de energias e tal. O corpo físico. Então quando a gente está ancorado no corpo, e veja, dá para você ter uma espiritualização ancorado no corpo. É uma espiritualização equilibrada, integral, está integrando o corpo, está integrando tudo. Visão holística, holos, todo. O corpo faz parte do processo. Então o que acontece? Quando eu como, quando eu me alimento, é uma das formas de eu trazer também energia para o físico. Há momentos em que você não quer a energia só no físico, que você vai ter uma expansão. Mas há momentos em que você precisa estar com energia aqui. Uma das formas disso acontecer é através da alimentação. E eu vou além. Vou falar outra coisa aqui que pouco se fala. Essa alimentação depende de pessoa para pessoa. Tem gente que vai se sentir melhor, que vai ser melhor para o organismo da pessoa, energético, físico, tudo. Uma alimentação mais leve, algumas pessoas, dependendo do contexto, da sensibilidade, uma alimentação um pouco mais densa. Isso aqui depende. Por isso que eu falo, ó, eu deixo para o nutricionista falar o que você come e o que você não come. Eu não vou chegar para você aqui e falar que você só come alface e semente de gergelim. Não. Porque você é você. Isso aqui não é uma coisa que dá para você generalizar. Por isso que você vai no nutricionista. De preferência, procura um nutricionista com um paradigma holístico, uma abordagem holística. Mas a alimentação, ela ajuda o seu espírito a se alinhar, e aquilo que a própria antroposofia fala, né? A encaixar os corpos, né? Para eles ficarem em harmonia. Então, nesse caso, por exemplo, se você vai ter uma aula à tarde, eu recomendaria fortemente assim, faz uma meditaçãozinha e tal, mas não deixa de se alimentar. Não deixa de se alimentar. Tá? Isso é muito importante. E muita gente... Não, porque não precisa de alimentação. Por quê? Herda aquele estigma de que a matéria não faz parte do processo espiritual. Que é aquele velho paradigma religioso castrador que a gente tem. O espírito é uma coisa, a matéria é outra. Você não pode estar com Deus se você está no mundo. Mas você tem que ir para o céu. E eu falo sempre, o céu é uma questão de perspectiva e de sintonia.
Você olha para o céu, o que tem no céu? Tem nuvem, tem sol, tem lua. Agora entra num foguete, liga o foguete e vai lá para a lua, por exemplo, que está lá no céu. Chega na lua, desce do foguete. Está na lua, olha para cima, olha para o céu. Quem é que vai estar lá em cima? Quem é que vai estar lá no céu? Pensa. Você vai olhar, quem é que vai estar lá? A Terra. A gente, nós estamos no céu. Ah, Yuri, mas esse é o céu objetivo. Tá, você quer falar do céu objetivo? O céu subjetivo tem a ver com a nossa percepção, com a vibração, com a frequência que a gente sintoniza. A gente mora num paraíso. Olha o nosso mundo. Fala em sã consciência que isso aqui não é um paraíso. Olha esse céu, olha essa natureza, olha a potencialidade de vida que a gente tem aqui. Se a gente não vive de acordo com isso, o azar é nosso. Mas agora, que a gente não pode reclamar do mundo que a gente tem. Agora, se eu me sintonizo com isso, eu me sinto no paraíso todo dia. E sou grato por estar aqui. Então, toma cuidado com esses paradigmas que eles vêm disfarçados de conceitos New Age, tá? E a gente só muda a roupagem deles, mas continua com as mesmas dualidades. Com as mesmas cisões. Então, eu recomendaria a questão da alimentação. Atividade física, equilíbrio nas suas atividades, tudo isso. Leitura edificante. E outra coisa importante, muito importante, serviço no bem. Ação. Vai ajudar. Vira voluntário de algum canto. Vai, ajuda alguém, faz alguma coisa. Que seja mínima. Posso tomar mensagem lá para ajudar o dia de alguém lá no seu Facebook. Vê se alguém precisa de uma ajuda sua. Oferece um sorriso de bom dia para alguém. Não precisa fazer tudo. Eu sei que você não vai agradar a sua família, sei que santo de casa não faz milagre e que as pessoas da sua família vão achar que você não está fazendo nada. Problema delas. Faz com aquilo que você puder. Você não precisa fazer porque alguém vai achar que você é o que você não é. Serviço no bem. Tem tanta gente precisando de ajuda. Olha, nesses anos todos aqui no canal, eu lembro que no início tinha uma pergunta que sempre vinham me fazer. A Yuri me ajuda a fazer viagem astral. Aí eu falava, tá, por quê? Não, porque eu quero fazer viagem... E nada contra viagem astral, tá? Só tô falando aqui para te contextualizar. Olha essa história. Não, porque eu quero ajudar no astral. Eu quero ajudar os sofredores, eu quero socorrer as almas, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo outro. Será que é por isso mesmo? Não, é porque eu quero ajudar tanto. Aí você vai ver a vida da pessoa, a pessoa não levanta a bunda do sofá para fazer alguma coisa. Você quer saber o que você faz? Você quer ajudar no plano astral? O que você faz no plano astral é um reflexo, uma continuidade daquilo que você já está fazendo aqui. Quer ajudar no plano astral? Ajuda aqui. Naturalmente, quando você deixa o corpo, você vai lá e se ajuda também. Porque é da sua natureza. Aí não importa nem se você está consciente da experiência ou não. Você sabe que você está ajudando, porque você ajuda aqui, você ajuda em qualquer lugar. Agora, então tenha claro o seu objetivo. Se você vem me dizer que você quer sair do corpo para ajudar, então seja honesto. Fala que você quer sair do corpo porque você está curioso para saber o que tem lá. Então seja honesto. Agora, você vem com esse papo, é porque eu quero sair do corpo para ajudar as almas, porque a gente, sempre a gente que salva. A gente nunca pensa, será que não sou eu que estou precisando de ajuda? Será que eu não saio do corpo para ser ajudado? Eu acho que eu saio do corpo para ser ajudado. Para ter uma carga de compreensão, de energia, de estímulo, de vai lá, tamo junto. Eu acho que eu dou trabalho. Eu não sei se eu tenho essa envergadura para ficar ajudando os outros lá, não. Aqui eu tento fazer alguma coisa e malemar. Consigo. Mas tô tentando. Então seja coerente. Começa alguma coisa. Pelo amor. Não por barganha. Eu vou fazer serviço no bem porque daqui a pouco então eu vou sair do corpo. Não. Vai porque você quer desenvolver amor. Isso tudo te harmoniza. Isso tudo te harmoniza. E quando te harmoniza, também por consequência vai harmonizar todo aquele sistema que a gente falou na aula passada. Lembra que eu mostrei aqui para vocês? Quer ver? É esse aí. Aqui. Eu tinha mostrado para vocês esses documentos tibetanos
né, que eu falei, que a gente foi pesquisar com a minha pós, os chakras. O sistema dos canais, né? Tudo isso aqui também é beneficiado com esse processo. Não é só você fazer o Tai Chi. É conduta, é caráter, que a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos. E aí me pediram também nos comentários se eu havia publicado, se eu podia publicar esse material. Esse material eu não publiquei ainda, apesar de... Quer ver? Tem alguma coisa sobre isso nesse livro que eu lancei aqui, que é o Meditação Mahamudra. Esse material a gente achou na época em que eu estava fazendo essa pesquisa aqui, que foi a pesquisa da pós, com base nos yogis do Tibete. Eu não pude publicar esse material, eu posso falar dele, posso mostrar aqui para vocês, mas eu não posso publicar ele porque é tipo material meio que de museu, e tem uns donos no mundo, aqueles donos de relíquias que guardam esses documentos, então tem toda a questão meio que de direito autoral, tá? Então não tem como eu publicar, então eu não tenho isso publicado em livro. Aí tem mais aqui, tem esses outros documentos aqui e tal. Só que esse material todo aqui, ele é muito difícil de você achar. Você tem que cavocar um monte de coisa, tem que buscar, achar as pessoas certas, buscar nos arquivos e tal. E como eu fiz essa varredura, né, eu estou tentando, através dessas aulas, dos cursos, dos livros, trazer isso digerido, transformado, colocado de uma forma didática para que o que esses ensinamentos comunicavam cheguem até você, que você tenha acesso a eles. É a minha tarefa, só que às vezes eu tenho dificuldade, porque muitos desses materiais, é aquilo que eu falei, estão sob direitos autorais, às vezes é um pesquisador, um colecionador de documentos antigos, que tem o original, e aí você só consegue quando você está como pesquisador. Então, assim, não tem como eu chegar e divulgar isso, imprimir isso num livro. Pelo menos aquilo que esses documentos comunicam, eu tento, através do meu trabalho, passar isso de uma forma clara e didática para vocês. Me perdoem por não conseguir publicar isso aqui num livro diretamente, mas eu faço sempre uma versão, tem ilustrações que a gente faz para traduzir todos esses conceitos de uma forma que a gente entenda, de uma forma didática. Afinal, minha formação é de educador, eu fiz pedagogia e estou aqui para isso também, né, para facilitar as informações chegarem até você. E outra coisa que perguntaram é a segunda edição deste livro aqui, quando é que eu vou fazer? Então, eu não tenho data prevista, mas eu não pretendo fazer tão em breve pelo seguinte. A cabeça que eu tenho hoje, colocaria algumas informações nesse livro, adicionaria coisas e tiraria outras. Eu lapidaria esse livro, eu já estou com uma outra cabeça, eu já conheci mais coisas acerca do assunto, eu faria diferente esse livro. Então, para não publicar de qualquer jeito, eu preciso sentar e fazer isso com calma. E é um livro grande. Ele tem suas 515 páginas. Então, assim, eu preciso de tempo para fazer isso, para fazer com carinho e publicar de novo depois com a consciência tranquila de não, agora tá legal de acordo com a compreensão que eu tenho hoje. Pode não ser a melhor, mas é a que eu tenho hoje. Da mesma forma que era melhor nessa época, que a compreensão que eu tinha naquela época, e foi que deu. Foi o que a gente fez. Hoje eu já conheci outras coisas, já pesquisei mais, modificaria um pouco esse conteúdo. Então por isso que eu não fiz essa segunda edição ainda. Pretendo lá pra frente, tá? Mas é isso. Agora, em relação a essa questão toda, né, dos chakras e tal, né? Primeira coisa, eu queria fazer com calma um dia, né, um curso de meditação para levar essas informações com bastante clareza, contextualizando nas tradições, nas técnicas, nos arquivos, nos conhecimentos todos, né, bonitinho assim. Eu queria fazer esse curso para disponibilizar isso para as pessoas, o máximo de pessoas possível, para que tenham acesso a essas informações. Mas para isso eu preciso ver uma forma de fazer com responsabilidade, tá? Porque eu não sou a favor dessas práticas assim de vem cá que eu vou pôr um áudio aqui no YouTube para você abrir o terceiro olho, sabe? Você tá lá no Maranhão, o cara tá no Sergipe, você tá sozinho, de repente você faz um negócio... Não. Tudo isso tem uma certa responsabilidade. Então, eu tô tentando achar essa forma de
colocar isso num curso acessível para as pessoas para falar de meditação, tá? Penso em fazer isso algum dia e condensar esses conhecimentos, essas pesquisas que eu fiz, o conteúdo dos livros e trazer isso em forma de curso, de um curso sobre meditação que você possa fazer na sua casa, que não tenha esse impeditivo de eu moro longe, não consigo, tá? Estou estudando essa possibilidade. Agora, o que a gente tem no momento foi o que eu falei no vídeo passado. Eu estou para lançar nos próximos dias um curso sobre os chakras. Então, para você entender toda a questão da anatomia sutil, porque quando você fala de chakras, não é só o chakra, o centro de energia, porque isso faz parte de um conjunto sistêmico. O chakra ele não funciona sozinho. Ele funciona em relação com canais de energia, com níveis de consciência, com corpos sutis, com os pranas vários que a gente tem ao longo do corpo. Tem muita coisa que funciona nos bastidores desses nossos processos sutis de meditação, de interiorização. Então esse curso dos chakras que eu vou lançar nos próximos dias é como se fosse um pré-curso desse de meditação. É toda a base teórica para a gente poder depois investigar mais a fundo a prática, para a gente entender o que acontece com o nosso organismo, os níveis de energia, os fluxos de energia, por que você se sente agitado, por que você não se sente agitado, por que você não consegue meditar, diferenciar a fantasia que a gente tem sobre os chakras hoje em dia, né, do que realmente são esse conceito dentro do contexto natal, porque hoje em dia tem muito entusiasmo. Aquilo que a gente vê na internet hoje sobre os chakras, numa forma é até legal porque hoje a gente tem uma comunidade muito grande de pessoas interessadas nisso. Mas a gente também tem pouca especificidade, né? É aquilo que eu falei da física quântica, muita gente falando de coisas assim que não tem especialização. E como a minha especialização é na área, né, como tem essa pesquisa na área, eu quero trazer um pouco disso para se tornar acessível. O que a gente entende hoje como chakras é uma interpretação New Age, tá, simplificada e simplista de uma ciência profunda. Qual que é a questão disso, né? É a questão da, assim, nesse entusiasmo que a gente tem hoje em dia com a espiritualidade, muitas vezes a gente vai divulgando as coisas, é porque eu vi, porque alguém falou, porque eu vi na internet, não sei o que tem. E aí, como a gente não tem um aprofundamento, a gente não investiga essas bases, a gente acaba, sem perceber, tirando a credibilidade do assunto. É o que está acontecendo com esse negócio de quântico. Que agora virou que tudo é quântico, perde-se a credibilidade. E a gente não pode fazer isso, deixar isso acontecer nesse momento. Que é o momento em que as pessoas estão se interessando por esse assunto. Se de repente a gente, nesse momento precioso, a gente tira a credibilidade, a gente tira a seriedade, o estudo da coisa, as pessoas vão começar a perder o interesse. Vão ver que é assim, é um estudo superficial, é assim, essa. Então o que acontece? Essa visão New Age genérica que a gente tem do entendimento atual sobre os chakras aqui no Ocidente, ela também está sendo apropriada para pessoas que vão, por exemplo, trabalhar com isso. Levar isso para consultório, levar isso aqui, isso acolá. E na boa vontade. Então, justamente para isso que eu estou fazendo um curso aprofundado, né, que eu até chamei de um curso avançado de chakras. São, se eu não me engano, 480 minutos, dá o quê? Umas 7 horas para estudar todo o sistema. Eu ainda tentei condensar de uma forma didática, clara, toda ilustrada, para disponibilizar esse conhecimento, porque é aquilo que você viu. Conhecimento faz diferença. Tá? Tem gente que diz que conhecimento é poder. Eu não acredito que conhecimento é poder. O meu mestre lhe dizia assim, conhecimento não é poder, caráter é poder. Mas conhecimento também faz diferença, ajuda muito, facilita. Você entende certas chaves, você entende como que facilita, como que você está fazendo de errado, o que você pode melhorar, como que você pode ajudar as pessoas, como que você pode passar uma informação para as outras pessoas, ensinar os outros, enfim, várias coisas, não a partir do senso comum, mas de um senso baseado nas tradições, saber quais tradições são essas, o que eram esses chakras, para que eram estudados, quais são as diferenças entre os chakras que a gente vê hoje em dia na internet e como eles eram falados e abordados nessas tradições da Índia, do Tibete. Minha pesquisa da pós ela foi sobre o yoga e a gente pesquisou principalmente a visão tibetana, os yogis tibetanos, fazendo um paralelo com os yogis da Índia. Então deu para colher muito material da Índia, do Tibete
E aí foram os livros todos que eu acabei publicando, estão todos no meu site. Só esse que está esgotado, tem uns 7 outros lá. Vários são sobre esse tema, então eu pensei em trazer isso de uma forma mais acessível. Porque às vezes você fala para a pessoa para ler um livro, ela fica com preguiça, blá, 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 blá. Agora, aqui a gente pode pôr imagens, a gente pode fazer um esquema digital, tudo de uma forma bem bonitinha, bem profissional, que fica mais fácil da pessoa entender e absorver esses conceitos. E esses conceitos mudam as nossas vidas. Muda, não tem como falar o contrário. Porque se a gente entende como a gente funciona, a gente entende como mudar um pouco dentro daquilo que tiver dentro da nossa possibilidade, a nossa rotina de ser, o nosso jeito de ser, o nosso bem-estar. Então por isso que eu estou trazendo esse curso nos próximos dias. Então fica atento, porque na semana do lançamento vai ter desconto, tá? Porque eu quero tornar isso muito acessível, eu vou trazer um monte de vantagem, dar um monte de desconto, esse tipo de coisa, porque eu quero fazer isso chegar ao máximo de pessoas possível pelo valor do conhecimento, tá? Essas coisas todas aqui, elas não podem ficar represadas em algumas pessoas. Esse conhecimento diz respeito à nossa natureza, à nossa vida, e chegou a hora da gente acessar essas coisas, mas acessar também com o pé no chão, com maturidade, com contextualização. Então, é isso. Gente, beijo na alma, espero que nossa, deu 1 hora aqui de informação, que essa 1 hora de informação aqui para você tenha sido útil, que ela te ajude, que ela te inspire de alguma maneira. É isso. Então, um beijo na sua alma. Vamos tentar chegar logo aos 100 mil inscritos aqui no canal, que agora que eu vi que está com mais de 80 mil, eu fiquei animado. Vamos, já que chegamos nos 80, vamos chegar nos 100 logo. Vamos fazer uma campanha para a gente chegar nos 100 mil inscritos. Então se inscreva no canal para nos ajudar. Se você quiser apoiar o nosso trabalho de uma forma mais direta, torne-se membro, tem essa opção agora aqui no YouTube. E é isso, um beijo na sua alma, fique em paz, brilhe a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol.